Olá, amigos. Aqui é Francisco Pontes, fazendo mais uma análise do fechamento do terceiro trimestre das empresas referência de mercado com relação a volume de negócio. Hoje vamos falar sobre a JCL, que é a Júlio Simões, que chamou a atenção bastante o crescimento, os números muito bons a partir da apresentação, mas eu tenho algumas observações em função de um fato específico que eu vou esclarecer aqui. Então, eu vou compartilhar aqui a tela para que fique mais ágil e mais fácil. Compartilhar aqui a tela. Então, com relação a Júlio Simões, que é uma empresa referência de mercado. Então, vamos compartilhar aqui. Pronto. Primeiro, diz respeito à apresentação dos resultados. Então, os resultados muito bem elaborados, números, Isso é uma coisa dentro de um modelo padrão que eles adotaram, E aí os números, a receita bruta cresceu, o lucro relativo ao EBITDA, o ROI, então todo esse crescimento, a consistência do crescimento em relação, quando você junta uma série de empresas, você cria um ecossistema e você acaba alavancando novos negócios por sinergia, então de parabéns com relação a isso. Fala-se da gestão dos contratos, as margens, a gestão financeira, o crescimento em escala. É esses dois pontos, gestão financeira e crescimento em escala, e margens que eu quero chegar para vocês. Então, aí tem o modelo de gestão, a qualidade, então é tudo muito bem elaborado e a qualidade da entrega do que está se propondo para o mercado de logística nacional. E aí a expertise em escala, crescimento orgânico robusto, E aí vai os contratos, os novos contratos, toda essa parte que é interessante para o mercado está sendo demonstrado, receita líquida, as margens, o lucro líquido, o ROI, então os serviços, os setores que a empresa atua, tudo isso é muito bacana, o modelo Asset Light, Asset Heavy, que é coisas sem ativos, E aí o CAPEX, então está muito bem elaborado, mas aí eu quero ir com relação ao modelo de negócio que foi replicado. Eu vou fechar isso aqui e vamos abrir aqui agora uma apresentação que eu fiz aqui no Word para falar sobre esses números, tá? Eu vou ver se eu consigo aumentar um pouco mais aqui na exibição. Está 100%, eu vou dar um zoom para botar aqui um pouquinho maior para ficar mais visível, Então, vamos lá, está aqui 120. Então, está aí. Então, análise dos números bem estruturados e bem apresentados. Mas chamou a atenção, a mim especificamente, que aí eu fiz uma pergunta e a resposta não me satisfez, tá? Não sei por que foi respondido de forma um pouco vazia, mas vamos colocar. Então, no resultado operacional consolidado, existe um ganho de resultado no que eles chamam de aquisições vantajosas. Aí nós vamos entrar aqui. O que gerou essa pergunta aqui? Isso aqui para eles, tá? Eu vou botar aqui para vocês a pergunta e a resposta dito pelo diretor da empresa. Vou botar aqui para a gente ouvir, que é importante. E aí gostaria de passar a palavra ao Guilherme para as perguntas que é o Guilherme que vai falar. Olá, pessoal. Eu vou ler a pergunta que a gente recebeu aqui pelo webcast e em seguida eu respondo. Então, a gente recebeu uma pergunta do Francisco falando o seguinte. Bom dia, parabéns pelos números. Gostaria, no release de resultados, na página 6, relativo ao resultado consolidado, se daria para esclarecer os números no período de janeiro a setembro de 2022, somaram 131 milhões, versus o segundo período do mesmo período de 23, que caiu para 15,1 milhões, 0,27 na receita livre. Já que impacta no resultado do período de forma tão significativa e não tem nenhuma nota explicativa no release, esse número seria importante ser explicado. Francisco, aqui é uma resposta bem simples. É nessa linha que cai
a contabilização da compra vantajosa que a gente teve na IC. Tá? Como foram 254 milhões registrados no trimestre passado, dado que esse é o número reportado, né, não registrado, esse número ele reduz a despesa operacional que você vê no ano anterior. Então, é simples, é exatamente esse número que está nessa linha. Tá? Espero ter respondido. Se não, qualquer coisa, é só entrar em contato com a gente aqui que a gente te demonstra. Tá bom? É isso. Essa é a pergunta que eu tenho do webcast. Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra ao Ramon Alcaraz para suas considerações finais. Por favor. Então, como os vimos aí, ele disse o que é, de forma simples, e sugeriu que eu ligasse para ele. Olha, uma empresa SA de mercado que usa de um instrumento contábil para gerar margem legal, não pode dar esse tipo de resposta. Eu não sei se é porque ele teve anteriormente 5 bancos importantes, os grandes, nacionais, Itaú, fazendo pergunta para ele, e de repente um consultor faz uma pergunta e aí para ele talvez não seja importante. Mas o fato é, ele não pode sugerir a indicação da resposta no privado da empresa SA. Isso não é uma ação bem vista pelo mercado. Ele teria que explicar o que eu vou mostrar para vocês. Tá certo? Que já que ele... Eu não vou ligar para ele porque ele não vai atender meu telefone. Então, vamos lá. Lá no PR, que é exatamente esse documento que eu vou mostrar para vocês, esse aqui é as demonstrações financeiras. Existe isso, a explicação, que não é mostrada de forma aberta. E é importante na apresentação, para quem for querer investir numa empresa de logística, justamente uma empresa como a JSL, que é a maior empresa hoje do mercado, e vem apostando alto nisso, com certo risco que eu tem aqui. Então, na linha 7, observar como eu coloquei, existem as despesas operacionais, que estão aqui, que era 181 milhões no ano passado e caiu para 15,1, que é exatamente o que ele falou, que são os ganhos das aquisições vantajosas. No acumulado, me gerou aqui uma despesa operacional, era 4,16 o custo natural do ano passado, essas despesas operacionais, caiu para 0,25% da receita, ou seja, um ganho de quase 4% do resultado. Então, o que é? Então, o que é uma Centline, né? Para ser mais claro para todo mundo, que o pessoal do mercado sabe, mas os leigos, nós não sabemos. É uma estratégia de redução de custos com empresas que mantêm menor quantidade de ativos. Ele tem esses números aqui, as despesas operacionais, 2018, 2019, 20, 22 e tal, e está aqui os números apontados, né? 60 e tantos bilhões, 45, o modelo, tá? Outro modelo que é o CETRE, ele tem também as demonstrações que mostram a participação das despesas operacionais ano a ano, anterior ao ano de 2020, 2018, 2019, que era um comportamento aí de 4,93 receita líquida. Então, vamos lá. Então, a análise dos números, que é isso chamado, que está lá no ITR, de aquisições vantajosas. Então, a minha interpretação, eu espero que no próximo apresentação do resultado do trimestre de fechamento do ano, eles coloquem, pelo menos, aí eu vou todo o tempo do slide, um slide explicando todas as aquisições e o ganho relativo a cada aquisição que eles tiveram, essa transformação. Vou pegar o exemplo aqui que eu dei um print e levei para cá. No caso da IC, né, aquela última que foi adquirida. O que ele está dizendo aqui? Aí tem uma regra, ok, não estou questionando nada disso, de fazer essas combinações de negócios do que foi adquirido entre ativo e passivo, e eu reavaliei uma empresa, onde tem essa setinha aqui, ó, eu comprei o valor justo da contrapartida paga, 283 milhões. E eu reavaliei a estrutura de resultado da empresa, que envolve o patrimônio, e disse que eu tive um ganho contábil, isso não é dinheiro que entrou, isso é uma avaliação de patrimônio, de 254 milhões, que é o que ele falou de uma forma simples. Ou seja, eu digo o seguinte,
simplificando para quem não é do ramo. Eu comprei um caminhão por 100 mil e eu digo que esse caminhão, a preço de mercado, segundo a minha avaliação, dentro dos critérios legais e aprovados para esse tipo de ação, ele vale 150. A pergunta é, o mercado pagaria os 150, já que a empresa comprou com deságio? Será que alguém compraria essa empresa com todo esse ágio que foi gerado? Tá? Isso é uma pergunta. Então, isso é um instrumento que eu ainda não tinha, confesso, visto sendo usado pela a FedEx, quando adquiriu a Cometa, que foi adquirida a Araçatuba, Mercúrio, a TNT. Essas empresas todas somadas hoje, que está tudo num canto só, não dá 50% de quando elas foram adquiridas. Então, esse instrumento aqui de reavaliar patrimônio está gerando um resultado contábil, não de respeito, no meu entendimento. Eu espero que eles expliquem que eu esteja errado. Não é dinheiro entrando na empresa, são números que você tem propriedade para fazer e é permitido de reavaliar o patrimônio e puxar para cima o valor das empresas para adquirir, ou seja, eu ganhei de forma contábil o patrimônio. Então, isso me gera... Então, mensuração justa lá. Então, a planilha, aí vamos lá, eu tenho a planilha de fundamentos. Então, eu vou abrir aqui para vocês, onde é que tudo isso impacta para que a gente possa, pelo menos no meu entendimento, eu peguei aqui primeiro trimestre de 2023, segundo, terceiro, e somei aqui no acumulado 23. E deixei no histórico, essa planilha de fundamentos está na base de resultado da companhia, que é pública, que é uma coisa que deve ser colocada, né? Então, ela faturou 6 bilhões e 182 milhões no trimestre. Aí tem aqui toda a parte de receita bruta, receita líquida. Eu tenho que a receita líquida, que é a base da nossa avaliação. 5 milhões e 413 mil. O ano passado, o ano inteiro, deu 6 bilhões e 22 milhões de reais. Tá? E aí, quais são os ganhos no modelo de negócio adotado pela Júlio Simões? Ele teve um ganho, fazendo uma análise vertical aqui, ele era 80% no ano passado, os custos do serviço em relação à receita líquida, ele caiu para 78,9%, um ganho de 1,04%. Ou seja, é um ganho relativamente pequeno com a sinergia de um grupo de empresas. Então, a aquisição desse pacote de empresas ao longo desses anos, então, que em relação ao ano passado, um ganho de e no total, eu tenho aqui um ganho de 1,36%. Gravem esse número, 1,36%, e eu vou puxar bem aqui para o financeiro. E o financeiro ainda cresceu de 10 para 12,2%, 2,2% de custo financeiro sobre a receita líquida. Ou seja, o ganho de 1,36% não cobriu nem o custo, a oneração do custo, que alavancou o custo para manter a companhia andando com dinheiro de banco. Então, isso é um ponto que tem que ser avaliado nesse modelo que está sendo feito. Aí vamos lá. Então, eu tenho aqui as despesas administrativas, que lá, chama despesa lá, administrativa, tudinho, salário, tudinho, né? Que teve aqui uma 0,15 de diferença. Aí eu vou bem para cá para o que eu estou falando. As despesas totais do ano estão aqui, do primeiro trimestre, do segundo, do terceiro. Aí eu peguei aqui 2018, olha aqui, 2018, era 164. 2019, 128. 2020, 106. 2021, 136. 2022, 272. E caiu para 15 milhões até agora, o terceiro trimestre. Ou seja, eu tenho um custo médio aqui, eu fiz aqui a ponderação de 4,6 de despesa operacional e essa despesa sumiu para 0,28. É exatamente aqui onde o Guilherme colocou de forma simples, que não deveria, e tem que explicar isso a cada aquisição, a tal das compras vantajosas. Eu reavalio o patrimônio e jogo para dentro e tiro do meu custo operacional. Ou seja, não entrou dinheiro, entrou um movimento contábil legal, não há um questionamento em relação a isso, mas não é oriundo fruto da gestão do negócio, embora a empresa esteja bem estruturada, gestão de contrato, tudo, mas a empresa ela não está dando o lucro que realmente está sendo apresentado. Isso é um movimento contábil. Bom, e aí, preciso explicar isso para o mercado,
Porque no momento que eu deixar de ter esse movimento de compra, eu estou com a empresa com 12,2% de alavancagem financeira em relação à receita líquida. Como é que isso vai funcionar? Isso tem que ser esclarecido. E aí, quando eu vejo o custo financeiro, que era aqui em 2018, 4,3%, 8,7% em 2019, 6,5% em 2020, e 2021, 4,7%, 2022 subiu para 10%, sobre a receita líquida. Que a média de 2018 a 2021 está dando 5,9%, e eu pulei, eu digo, os gestores, para 12,2%. Então, se você botar na balança que se a empresa não tivesse feito essa reavaliação de estrutura patrimonial das empresas adquiridas, dizendo que ganhou dinheiro com isso, que é verdadeiro. Mas só que resta saber se eu vender esse patrimônio, ele vira esse dinheiro que foi reavaliado. Eu joguei mais 6,3% de custo financeiro sobre a receita líquida. Então, isso quer dizer que a empresa ela está simplesmente hoje nem só empatando se não estiver no vermelho nas suas operações. Sem esse movimento contábil, ela não está apresentando resultado efetivo na operação. E aí, isso diz respeito às margens, tá? A margem bruta do negócio. Então, a margem de 2018 está aqui, ó. Vou marcar aqui de amarelinho aqui, ó. Ele vem subindo, então a margem bruta 12,5%, 13, 10, agora deu 15, agora deu 17. Isso aqui, com a empresa do fracionado e alguns setores, qualquer coisa abaixo de 20, eu trabalho no negativo. E aí tem um outro ponto do modelo de negócio que a Júlia Simões colocou no mercado, que diz respeito a não mexer nas estruturas das empresas adquiridas. Ora, eu estou falando só de números. Não existe, com raras exceções, nenhuma empresa do mercado que possa ser adquirida e essa aquisição, o custo financeiro, pagar a rentabilidade que ela me traz. Vou dar exemplos. A Sequoia fez isso, adquiriu 6 ou 7 empresas, não deu certo, e até dezembro os números eram muito bonitos. A BBM, que eu vou analisar já, está com alguns problemas, porque está com 5 anos que não dá lucro, e cresce, os números são bacanas, os números contábeis da apresentação. A FedEx comprou 4 ou 5 empresas, hoje ela não é a metade do que era, ou seja, o modelo tem que ser bem explicado para o mercado. Não é para mim, como o Guilherme colocou, para o mercado. Tá? E aí, cabe uma nota que eu vou colocar para que isso não vire uma nova Americanas. Então, os gestores, que são muito bons, têm que ter um nível de consciência, de crescimento e de responsabilidade para expor melhor esses números. A não ser que eu vá abrir de novo na bolsa e pegue esse dinheiro para pagar tudo isso aqui que eu estou jogando de despesa financeira para a empresa. Então, se eu vou fazer isso, ou seja, não é a Júlia Simões que está comprando, é o mercado que vai pagar para a Júlia Simões, que vai ter uma expectativa. Só que o negócio em si, se eu tirar esse artifício contábil, ele tem que ser melhor avaliado. Então, eu tenho aí, por isso que eu botei lá na chamada, eu tenho uma locomotiva empurrando a máquina, quando essa locomotiva, que são essas transformações, essas mutações contábeis, saírem, como é que vai ficar a companhia? Então, eu fragilizei o lado financeiro da companhia para gerar uma expectativa e ter ganhos de escala que tem que ser muito bem acompanhado. Então, eu sugiro, né, se eu posso, humildemente, sugerir que eles passem a ter no release de resultado, né, na apresentação, uma parte específica sobre isso e qual é a estratégia. Tá certo? E aí eu vou pegar aqui, vou fechar a planilha e vou aqui abrir agora, aqui de novo, exatamente aqui, ó, onde tem essas setas aqui, ó. Então, eu tinha um custo, uma despesa operacional aqui, 102, 79, 80, 28 milhões, 175. Aí começou a entrar dinheiro contábil, para poder sanear a empresa. E aí o lucro líquido, que aparentemente no primeiro trimestre de 2022, os 3 trimestres de 2022, 2,3 aqui o lucro líquido de 100 milhões pulou para 278.
isso não é dinheiro no caixa, é resultado contábil. Para quem faz contabilidade, um pouquinho, eu conheço só um pouquinho. Então, isso tem que a companhia explicar melhor o mercado. Então, eu espero que ninguém fique ofendido, mas isso faz parte do movimento de mercado e analisar o setor de logística, que representa hoje 13% do PIB nacional, e é sempre ruim quando a empresa de logística para, porque parece que o setor não é muito bem preparado para a área de gestão. Embora todo mundo pode ter sucesso, isso é muito ruim, porque ele perde esse emprego. Então, mas cabe a Júlio Simões, que está se tornando cada vez mais o principal player do mercado, esclarecer para que a gente possa ter essa educação de como gerir uma empresa. Então, fica aí a sugestão, com a resposta aí o gestor, o Guilherme. Obrigado, espero ter ajudado no raciocínio.